Nós somos do canal Recomeçar. Aqui em Portugal. Meu nome é Mauro. E eu sou a Vanessa. E no vídeo de hoje faz parte do quadro Memórias de Viagem. Sim. Seria a segunda parte da Rússia. Sim. Porque nós fomos até São Petersburgo. Logo depois da vinheta. Nós somos um casal que resolveu sair do sofá, cruzar um oceano e recomeçar. Recomeçar em Portugal. E vamos compartilhar as experiências boas e ruins de se mudar de país. Siga a gente. Antes de começar o vídeo, é bom a gente contextualizar um pouco. Porque essa viagem ela foi em 2016. Ou seja, não é uma viagem atual, a gente sabe do problema da Rússia na guerra contra a Ucrânia. E essa é uma memória de viagem. Foi uma época em que não havia nenhum problema, na verdade, em relação à Rússia. Sim. E nós tínhamos muita curiosidade também, como a gente disse no vídeo anterior, sobre o que era viajar para um país comunista, a questão do balé deles, a questão do estrogonofe, a questão dos palácios maravilhosos que são tão comentados. E na época, como a gente já vinha para a França, ia fazer Paris, Londres, também ia passar por Istambul, a gente acabou incluindo a Rússia. Era um dos objetivos, pelo menos para mim, eu tinha uma grande curiosidade em saber como era um país comunista. Até então nunca tínhamos ido a um país comunista efetivamente. Eu tinha uma certa curiosidade. E a Vanessa tinha muito interesse nos palácios. E, inclusive, um dos motivos de a gente ir a São Petersburgo era justamente a presença dos palácios. Porque nós fizemos uma viagem de trem. Acho que vale a pena ressaltar que, quando possível, a gente prefere ir por via terrestre nas nossas viagens. Porque seja de ônibus ou trem, a gente tem preferência sim. Um dos objetivos de vir de trem era para conhecer o interior da Rússia, não somente Moscou. Porque o avião, você tem o aeroporto de saída e o de chegada apenas, mas depois você não vê mais nada praticamente. E já de ônibus ou de trem, via terrestre ou carro mesmo, a gente consegue aproveitar mais o caminho e não apenas o destino final. Onde é que você está, meu amor? Estou saindo de Moscou e estamos indo para São Petersburgo de trem. Invenção da dona Vanessa. Foi você não? Eu queria ir de aviãozinho, bem tranquilinho. A dona Vanessinha queria ir de trem só para conhecer. Para sofrer. Muito mais a gente sofre, mas a gente é feliz, E aqui a gente está numa aventura de Moscou até São Petersburgo, de trem. Sem saber o que estão falando, nem o que está escrito. Aqui nós somos analfabetos totais. Ainda bem que tem os números iguais. Filma lá fora. Aqui nós estamos no trem de alta velocidade na Rússia. No momento a velocidade é reduzida porque estamos na parte urbana. Quando a gente já chega no centro da cidade normalmente, Sim, né? Isso é um grande facilitador. E economia, né? Com certeza. Além do que, é um país que, na época, na altura, era muito pouco visitado e não tinha muitas informações. Inclusive, o nosso estilo de viagem é uma viagem em que nós mesmos que fazemos a programação, o roteiro todo. Então, antes da viagem, a gente estuda sobre o local, as atrações, a comida, as comprinhas, os locais de compra. Tudo isso, todos esses fatores a gente estuda antes. E é uma maneira, inclusive,
de a gente se aprofundar um pouco mais. Aprender, né? Ir numa viagem a turismo, de excursão, por exemplo, eu acho, na nossa opinião... Para o nosso estilo. Nosso estilo. É aquela história, cada um tem um gosto, né? Isso. Cada um viaja de forma que acha melhor. Mas a gente prefere fazer o nosso roteiro, escolher para onde a gente vai, escolher o que a gente vai comer. Não ficar muito naquela correria de ir para um local e depois o guia chamar, já ir para outro. Nós vamos no nosso ritmo e tentamos com isso, ou talvez até aproveitamos com isso a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo o local. Até porque tem coisas que o guia ou a agência propõe, não é o interesse nosso. Então a gente faz outras escolhas, né? Então, assim, a gente não vai muito pelo que tá lá o guia turístico que tem, né? O comercial, não. A gente vai pelo que a gente estuda e o que a gente acha que vai ser bom pra gente, né? Isso. Tanto é que nós escolhemos ir de trem justamente para a gente poder viagem longa, né? Conhecer mais. Um trem de alta velocidade, muito confortável, mas é interessante porque a maior parte das coisas não tem nada de explicação em inglês. Porque eles usam na Rússia o alfabeto cirílico, embora a gente tenha estudado um pouco antes. Para poder fazer, né, as para saber palavras-chave, saída, entrada, a gente sabia algumas dessas coisas. Mas, enfim, tinha uma dificuldade. A sorte que os numerais são iguais. A gente conseguiu achar pelo menos o acento, né? Olhar no ticket o acento. Isso. Tem algumas coisas que facilitaram, mas lógico, nós nos preparamos também para isso. Porque, olha, estudar o alfabeto cirílico, que não tem nenhuma correspondência com o alfabeto romano, é uma dificuldade. Mas nós gostamos dessas dificuldades. Normalmente a gente estuda, né? Os destinos que a gente procura são destinos, às vezes, não muito turísticos. São diferentes e que nos mais difíceis. Desafiam, de algum modo, nos desafiam. Eu sempre falo pro Mauro, quanto mais difícil, melhor. Acho que é mais ou menos assim. Bom, a viagem de trem correu muito bem. Foi tranquila, muito tranquilo. Nós escolhemos São Petersburgo porque realmente tem muitos palácios. Nós chegamos lá quando? Foi bem na época do dia 9, né? No dia 8, né? Chegamos... Nós passamos lá no dia 8 de maio. 8 de maio, a véspera do dia em que eles comemoram, é uma data muito comemorada, muito especial, muito significativa para os russos, que é o dia da grande vitória patriótica. Foi quando os russos venceram o exército nazista de Hitler. Então, eles comemoram como o dia da grande vitória patriótica. Aqui nós estamos indo em direção à Praça do Museu Hermitage, onde existe hoje a parada do dia da grande vitória patriótica. Foi quando a data marcada como o dia da vitória dos russos sobre o exército de Hitler. E aí houve a libertação daqui da cidade de Stalingrado, na época Stalingrado, e hoje chamado de São Petersburgo, devido a Pedro o Grande. A gente gostou mais de São Petersburgo, né, amor? São Petersburgo, só para contextualizar um pouquinho a história. Nós saímos de Moscou, que é a atual capital. Mas Moscou, ela tem uma característica, ela é bem soviética. Os prédios são muito parecidos, tem muitos prédios, mas aqueles prédios muito iguais. Os monumentos também são bonitos, mas eles são mais retos, mais quadrados. Eu particularmente não é da minha... Eu gosto mais de São Petersburgo, mais castelo, mais palácio. Pronto. Isso porque São Petersburgo foi uma antiga capital do Império Russo. Na época dos czares, então, czar Pedro I, segundo, terceiro. Inclusive, o nome São Petersburgo vem de Petrogrado. Pedro,
Grado significaria cidade, então seria a cidade de Pedro. E aí veio o nome de São Petersburgo, que seria, que hoje seria uma das grandes cidades na muito Rússia. bonita, né? Isso, porque como era uma cidade imperial, então tem muitos palácios, Sim. que era justamente o interesse da Vanessa, conhecer os palácios. Aí nós conhecemos o Palácio da Catarina. Catarina foi uma czarina russa, uma imperatriz russa. Feia. Ela, inclusive, tramou contra o próprio marido para tomar o poder do marido, e aí se tornou imperatriz. Estamos chegando no Palácio de Catarina, após um tour com um ônibus alternativo, uma van, em plena São Petersburgo, sem ninguém falar nada, sem a gente entender. Sem ter placa indicativa, eu desesperado. Meu amor já estava desesperada, batendo a mãozinha na cintura. Não. Que sofrimento. Mas está valendo a pena, olha o lugar. Olha onde ela vinha para passar o inverno, não é? Não, Verão? Ela resolveu construir esse. Porque é de inverno. É o Hermitage no verão. É o Rufo, porque ela queria mais um. Queria só mais um paláciozinho. E aqui nós estamos. Palácio da Dona Catarina. O Museu da Catarina é bem apertadinho, bem pequenininho. Eu achei mais largo. Eu gosto mais desse. Douradinho. A vista. Nossa. Esse aqui é show. Olha a vista que esse homem tinha. Tinha bom gosto? Tinha, só não tinha da mulher, a mulher era feia. Quem era feia? A mulher dele era muito. Quem era a mulher dele? Eu não lembro mal, acho que era a Catarina. A gordita. Que vista linda, amor. Da altura do rio. Tem também o Palácio, o museu, hoje o Museu Hermitage, mas na verdade o Palácio Hermitage era a residência dos Romanov, que foi a última dinastia russa, do Império Russo, antes da Revolução Comunista Bolchevique de 1917. Então também muito bonito. Maravilhoso. Estamos dentro do Museu Hermitage, São Petersburgo. Palácio de Inverno. Palácio de Inverno. Olha, douradinho. Tô tirando foto. Ó. Daqui. Que ilustre. Ó. Nossa, que sala. Os espelhos perde. Nossa Senhora. Majestal. Eu que amo dourado. Você gosta de um douradinho? Gosto, amor. Só no douradinho. Quer morar aqui? Não, tem morado ali na Marcos, né? Marcos Macedo não, onde é que eu moro? É na Avenida Padre Aguiar. Olha as portas cheias de espelho dourado, é muito lindo. Aqui dá de frente pro jardim. A claridade, né? Ilumina. Olha a Catarina feiosa. E um outro palácio era o Palácio Peterhof,
que tem no seu exterior uns jardins fantásticos, belíssimos, tem muito dourado, inclusive. Eles gostam muito de dourado e colorido, né? Porque cada um era de uma cor, porque o Hermitage é verde, o Peterhof amarelo e da Catarina azul, né? Inclusive esse dourado, muito desse dourado era de ouro mesmo, na época era de ouro mesmo. Está agora, meu amor? Na capelinha. Capelinha. Bem simplesinho. Nós estamos aqui em Peterhof, Museu de Peterhof, que é uma capela pouco suntuosa. Depois, uma das czarinas achou que era muita ostentação e começou a diminuir, mas no começo eram de ouro mesmo, né? Eram banhados a ouro, todas aquelas esculturas, as paredes, os murais. É um negócio assim fora de série. E realmente é um museu muito bonito. Hoje, São Petersburgo é uma cidade muito mais, talvez dentro da Rússia, a cidade talvez mais europeia. Moscou não, Moscou já é a capital, é mais central, mas ela tem uma dinâmica bem diferente do que São Petersburgo. Como a gente já falou, a gente gostou mais de São Petersburgo. Sim, né? nós nos identificamos. No vídeo sobre a Rússia, a Vanessa até perguntou se valeu a pena, ou se a gente voltaria de novo. A gente até ficou meio assim, talvez não voltaríamos. Mas São Petersburgo não, Sim. É uma cidade, uma região muito bonita, muito europeia, inclusive, tem muito mais turistas, é muito mais fácil de você se comunicar também. Ela é uma cidade mais aberta, ela é mais europeia, né? Acho que isso aí já sintetiza bem a diferença, né? Essa nossa opinião, ela é baseada em 2016, né? Sim, sim. Foi uma coisa que essas histórias que a gente está contando, né? Essa parte desses vídeos nossos, foi o que nós vivemos em 2016. Sim. Sim. Lá nós conseguimos nos alimentar um pouco melhor do que em Moscou, porque é mais ocidentalizado também, né? Isso acabou facilitando. Facilitou a gente. E quanto a nossa, lá em São Petersburgo, nós não ficamos em hotel. Nós ficamos pela primeira vez em um alojamento local, que foi uma experiência, né, bem diferente também, né? Porque quando nós chegamos em São Petersburgo, o táxi nos deixou no endereço que a gente tinha, só que os prédios lá são algo diferentes. Existe o prédio, por exemplo, num quarteirão, a parte da construção ela circunda toda a parte que beira a rua, mas tem as entradas para os pátios, né, que são os jardins internos, e o nosso local era dentro. Sim. Então, na parte de fora, na avenida onde o táxi nos deixou, não havia a numeração correspondente ao nosso endereço. Então eu tive que me largar no meio. Não, a gente estava com malas. Não sei se você está lembrando que a rua estava interditada. A rua estava em obras. Eu fiquei no meio da rua, sem saber com falar as malas. Com as malas. Nessa época nós viajamos com a mala grande. Nós não fomos. Era uma viagem longa. Nós viajamos com a mala maior. Enfim, ele me largou sozinha, sem falar russo, num local que ninguém falava inglês, e eu lá sozinha. E ele passou acho que uma meia hora e eu lá, acho que É porque eu encontrei muita dificuldade para localizar. Entrei num restaurante, as pessoas não sabiam também localizar, aí eu fui entrar num pátio,
entrei num determinado recinto, num prédiozinho, passei o andar que seria o correspondente, perguntei num local, a pessoa não sabia, aí quando estava a descer é que eu vi uma plaquinha assim, bem pequenininha, discreta, até porque era um alojamento local. Né? Foi uma aventura, dormir no alojamento local na Rússia em 2016. Eu não sei aonde é que a gente estava com a cabeça. Fez parte da aventura. Da lembrança, tanto é que a gente não esqueceu russa. isso, né? Com tanto certeza. É que a gente não esqueceu. E eu acho que São Petersburgo valeu a pena ter ido conhecer, né? Sim. Mais que Moscou. Sim. Nós rodamos mais em São Petersburgo, era mais fácil de a gente se locomover. Mais parecido com a Europa, na realidade, né? Isso. Dava para atravessar a rua. Isso. A gente conseguia atravessar a rua. Isso, a gente andou mais pelas ruas, porque em Moscou as avenidas eram muito grandes, então para você ir de um local para outro tinha que percorrer uma distância muito grande, então a gente usava muito o metro, e aí a gente quase não via o exterior. Né? Já em São Petersburgo a gente andava muito a pé, muitas coisinhas a gente fez a pé, andamos de... Estamos aonde? Na igreja do Salvador do Cristo derramado, não é isso? Não, é do sangue derramado. Do sangue derramado. Olhem só o altar. O que é que você descobriu aí, meu amor? Amor, que isso aqui foi feito por Academia de Belas Artes. Então, né? Diferente das igrejas que a gente viu na foto. Andamos de metrô também, tem uma característica, ele é bem profundo, assim como em Moscou, mas ele não tem aquela pompa que algumas estações de Moscou têm, né? Um metro mais simples, né, no caso. Mas teve até é interessante, numa saída de metrô, a gente já indo para o alojamento, a gente, logo na saída, presenciamos uma apresentação de um artista de rua. Sim, lindíssimo. E é muito interessante esse aspecto cultural, né? A valorização da música clássica, do balé também. Do esporte, porque havia muita gente ao redor e ao terminar a apresentação as pessoas aplaudiram. Valorizando, né? Isso. Não era gente só passando. Era gente assistindo As realmente. pessoas paravam para assistir e ficavam lá para assistir até o final e aplaudiram vivamente a apresentação. Eu acho que mostra realmente a valorização da cultura, né? Desse aspecto cultural russo. Né? Isso foi o que a gente, como a gente está falando, né? É bom reforçar, foi o que a gente viu em 2016. Sim. Isso não tem nada a ver com posicionamento político, não. É só o aspecto cultural, que a gente viu, as construções também que a gente viu, uma visão turística da coisa, né? Inclusive a curiosidade em ir para um país comunista, não é que nós tenhamos tendências comunistas, mas eu queria saber como era viver estar num país comunista. Era simplesmente uma curiosidade mesmo. Sim. Mas valeu a pena. Foi bom, acho, como a gente também foi para a China, como a gente também foi para o Vietnã, Camboja, todos os países comunistas, mas isso vieram depois na sequência, em que aí nós vimos que é possível... conhecer, vamos conhecer. É possível ir para conhecer. Turismo, isso, para conhecer. Sim. Mas foi uma boa experiência, viagem. Culturalmente foi muito forte, né? A gente gostou bastante. Impactante, né? Foi bem impactante. A gente gostou.
Isso. Gostou bastante. E aí, depois de São Petersburgo, Nós fomos para nós fomos para Istambul, que seria motivo de um outro vídeo Sim. do canal Recomeçar. Nós vamos partilhar realmente essas nossas histórias de viagem, porque, como a gente já comentou, é uma coisa que a gente vai ter pro futuro e também são imagens tão bonitas, né? Sim, são coisas sim. tão interessantes que a gente achou que compensava partilhar, né? Não só partilhar, mas também pra gente mesmo, Sim, né? sim. Pra gente se lembrar dessas aventuras que a gente fez Nós já fizemos, né? nessas nossas Alojamento viagens. local na Rússia. Só nós mal fazíamos. Não saber atravessar uma avenida Também. em Moscou. É. Foram experiências bem Agora, impactantes. hoje a gente já sabe. Hoje a gente já Hoje sabe. a gente já conseguiria ir, se a gente quisesse, a Já gente teria muito conseguiria mais ir. facilidade para Sim. chegar lá. Sim. Então é isso, né? Isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? E até o próximo. Tchau! Tchau!